Galvão e neste vídeo vou trazer para vocês dicas importantes referentes à instalação dos pisos prontos de madeira maciça da Akaflor. Este vídeo é de extrema importância, pois nele estão contidas todas as informações necessárias para que ocorra uma instalação perfeita do piso pronto Akaflor, evitando problemas futuros. Para começar, é muito importante que seja feita uma visita técnica antes da instalação, juntamente com o especificador e o cliente, verificar a base no qual será assentado o piso Akaflor, consultar o projeto e os profissionais responsáveis, para que seja possível definir a melhor forma de instalação. É importante lembrar que todos os produtos Akaflor exigem mão de obra especializada para a sua correta instalação. O piso de madeira deve ser o último item a ser instalado em sua obra, evitando que o mesmo seja danificado por ferramentas, produtos abrasivos ou acidentes. Após a instalação, recomenda-se cobertura com uma proteção de papelão ondulado, com a parte ondulada virada para cima, por no máximo 7 dias, para a entrada e instalação dos móveis. Nunca utilize plástico bolha, lona ou similares. A madeira precisa respirar. O cuidado com os nossos produtos começa a partir do recebimento do material, verificando, no ato da entrega, a quantidade comprada. O ideal é adquirir em torno de 10% acima da área real. Esta porcentagem adicional é recomendada por conta dos recortes e descartes necessários no momento da instalação. Para projetos especiais, com ambientes irregulares e paginações diferentes, poderá existir uma variação maior que 10%. Verifique também se as embalagens estão devidamente identificadas e fechadas. Muito cuidado! O armazenamento correto das peças antes da aplicação deve ser feito em local fechado, porém ventilado, não abafado, sem o contato direto com o piso para evitar que a umidade chegue aos produtos. Os pisos da Akaflor podem ser assentados em diferentes bases, contrapiso cimentício ou ainda sobre outros pisos já existentes, como cerâmica, desde que sejam pisos nivelados. O mais comum, no entanto, é a aplicação diretamente sobre o contrapiso. O contrapiso de regularização tem a função específica de nivelar e regularizar a área onde será instalada o piso Akaflor. E recomenda-se ter 3 cm de espessura, composto de cimento e areia, com traço na proporção 1:3 e água na proporção adequada. Ele deve ser absolutamente regular, resistente e uniforme. Caso contrário, aumentará o consumo de cola, dificultará a colocação e comprometerá a aplicação do piso de forma geral. É importante ressaltar que a execução de um contrapiso adequado para o recebimento do piso Akaflor é de responsabilidade dos profissionais executores da obra, engenheiros, construtores. E para evitar problemas futuros, deve-se apresentar íntegro, plano, isolado de umidade e também adequadamente seco. Muita atenção! Em casos onde já exista um contrapiso de baixa resistência, deve-se consultar a nossos profissionais para uma avaliação mais criteriosa. A impermeabilização é uma etapa fundamental na finalização do contrapiso. Em caso de aplicação de pisos em andares térreos, 3 tipos de umidade podem comprometer a obra. A umidade residual ocorre quando a água utilizada na execução do contrapiso não se evaporou completamente. Por isso, recomenda-se aplicar o piso Akaflor no mínimo 30 dias após a preparação do contrapiso. O contrapiso deve estar totalmente seco, umidade ascendente. Provocada pelo contato do concreto com a terra, este tipo de umidade pode comprometer o contrapiso. Umidade de contato, provocada pelo contato da terra com a parede e ocorre quando a terra está no mesmo nível ou acima do contrapiso e não recebeu a proteção adequada, que é o envelopamento do aldrame. A impermeabilização é um processo de essencial importância, principalmente quando nos referimos à instalação do piso Akaflor em andar térreo ou sobre contrapisos feitos diretamente sobre o terreno. O impermeabilizante utilizado é o PU, feito de poliuretano,
produto compatível com a cola utilizada para a fixação do piso. Ele deve ser espalhado em toda a área que receberá o piso de madeira e deixar descansar, secar, por pelo menos 6 horas. A impermeabilização garante a proteção contra a umidade residual e a umidade ascendente. Antes da colagem do piso Akaflor no contrapiso, é necessário se realizar a paginação. A paginação nada mais é que a instalação do piso sem cola, colocação das réguas, corte feito nas laterais, nos cantos, nas juntas com outro tipo de revestimento, para que isso facilite a posterior colagem dos pisos. A cola PU bicomponente tem uma secagem consideravelmente rápida, por isso é necessário a paginação para que as réguas sejam perfeitamente alocadas, encaixadas e na hora da colagem já estejam no seu devido lugar. É necessário verificar se a obra está fechada com janelas e portas, estando devidamente protegida. A superfície deve estar seca, sem qualquer tipo de pó, gesso, resto de tinta ou betume. Caso contrário, deve-se limpar com escova de aço e retirar o excesso de pó com aspirador. Como regra geral, uma boa instalação dependerá do projeto e do material utilizado. Portanto, deverá ser muito bem pensada pelos nossos profissionais em conjunto com os especificadores antes de se iniciar a colocação. Os pisos Akaflor são de fácil instalação. Utiliza-se somente cola PU, que é de poliuretano. Para a aplicação, faça movimentos circulares, enérgicos, comprimindo a cola contra o piso e utilizando a espátula em pé ao espalhá-la. Em caso de aplicação em piso térreo, é muito importante que a cola cubra toda a superfície do impermeabilizante utilizado anteriormente. Isso dá uma segurança maior em relação à umidade. Após a cola ser espalhada, deve-se vir fixando o piso Akaflor sobre ela de forma como foi desenvolvida a paginação. Na fixação do piso Akaflor sobre a cola, a limpeza das réguas com marcas de cola deverá ser feita imediatamente, pois a remoção de resíduos de cola se torna muito difícil, em alguns casos até impossível, após a secagem. É importante observar que a madeira sofre movimentos de contração e dilatação ao longo do tempo. Por isso, é sempre necessário deixar, em média, 15 milímetros de espaçamento entre o piso Akaflor e as paredes. Lembrando que este espaçamento será tampado pelos rodapés. Outra característica do piso pronto Akaflor é o seu tempo de descanso. Após 24 horas da aplicação, pode-se utilizar normalmente o local. Podem ser instalados paralelos à parede, perpendicular ou até mesmo na diagonal em relação ao ambiente. A madeira, pessoal, é um material extremamente durável, porém essa durabilidade depende da conservação e da manutenção da mesma. Os pisos de madeira maciça Akaflor são de fácil conservação e requerem apenas alguns cuidados básicos. Nunca lave o contrapiso e oriente seu pessoal de obra a não trabalhar com água sobre o mesmo. Verificar se o contrapiso está totalmente seco e curado antes de instalar o piso em residências novas ou reformadas. Não permitir água proveniente de banheiros, cozinhas ou até mesmo sacadas, que é a umidade de contato, que passam para a área onde o piso Akaflor foi instalado. Não permitir condensação de água nas tubulações que passam sobre o contrapiso dos ambientes onde o piso foi instalado. A entrega e instalação dos produtos Akaflor deverá ser realizada somente quando o local oferecer as condições ideais para a instalação dos mesmos, estando livre de sujeiras, com serviço de alvenaria, hidráulica, elétrica, com forro de gesso, todos finalizados, janelas, portas e batentes instalados, soleiras e baguetes colocados na altura correta. A altura depende da espessura do piso adquirido. Não instalar pisos em residências com indícios de acidente de infiltração, como manchas ou bolhas nas pinturas das partes inferiores da parede. Não instalar o piso sobre outro piso de madeira já existente. Possível umidade poderia migrar para o piso novo instalado, deteriorando. Não instalar o piso sobre forrações, ardósia e carpetes. Portas de áreas como sacadas, varandas, cozinhas, banheiros e lavanderias devem receber tratamento impermeabilizante para evitar a passagem da água para o piso de madeira. Conferir a regularidade do contrapiso,
instalação em contrapisos irregulares fará com que o piso de madeira se movimente, dando a sensação de depressão e ocorrência de estalos. Caso for instalar rodapé de outro fornecedor, certifique-se da espessura ideal conforme o espaçamento deixado para a dilatação do piso. Se o cliente estiver residindo no local, deverá deixar os ambientes onde será feita a instalação livre de objetos e também proteger os demais utensílios domésticos, para evitar o acúmulo de pó. Após a primeira semana da instalação, poderá ser feita a limpeza com um pano levemente umedecido em água, bem torcido. Nunca utilize ceras, pois elas podem impregnar e manchar o piso. Nunca use material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de aço ou abrasiva. Esses produtos riscam irreversivelmente a superfície do seu piso Aquaflow. Nunca utilize solventes orgânicos e produtos químicos para limpeza, como alvejantes, detergentes, álcool, sapólio, lustramóveis, entre outros. Seque prontamente qualquer líquido que caia sobre o piso. Evite deixar vasos de plantas em contato direto com o piso. Proteja os pés de mesas, cadeiras e móveis com filtros. As rodinhas de cadeiras têm que ser de poliuretano. Não é aconselhável o uso de tapetes impermeáveis, pois eles impedem a respiração da madeira. Coloque capacho nas entradas para eliminar areia, pedras e outros fragmentos das solas dos sapatos. Estas são as principais dicas e diretrizes para a instalação do seu piso Aquaflow. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só entrar em contato com algum de nossos consultores pelos canais de atendimento Aquaflow. Muito obrigado!